Bom dia, meus queridos, graça e paz. Mais uma vez eu tenho a oportunidade de estar atendendo a um pedido do pastor, estar compartilhando nessa manhã uma porção da palavra de Deus e com muita alegria. Mais uma vez eu quero estar partilhando com a igreja uma porção, um estudo, uma meditação na palavra de Deus. E esta manhã eu vou estar meditando em uma palavra que, na verdade, é um estudo da escola dominical, que está nesta revista aqui. Palavra viva, sangue na porta. É um estudo que foi feito pelo pastor Sérgio Ribeiro Santos, é um pastor da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana, e que é baseado na adaptação do livro A Obra Consumada de Cristo, de Francis Schaeffer. Eu não sei se é esse jeito que pronuncia. Se não for, alguém depois corrige, por gentileza. Mas é um estudo, então, baseado nesta obra, feito pelo pastor Sérgio Ribeiro. Então, o que eu vou estar compartilhando aqui, diria que mais de 90% é exatamente desta obra, desse estudo dele, e o que eu gostaria que vocês estivessem meditando juntamente comigo nessa manhã. O tema do estudo é Não há do que se envergonhar. E o texto básico nosso está lá em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Que diz assim a palavra: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aqui então Paulo traz para nós exatamente essa defesa dele, essa argumentação dele, do porquê não se envergonhar do Evangelho. E Paulo traz aqui aquilo que é a motivação para ele, para estar indo e pregar a palavra de Deus. E ele vai trazendo então para nós essas argumentações que ele não se envergonha, por entender exatamente do poder de Deus que há no Evangelho, e que esse poder é um poder que vai ser ali revelado, atribuído e estar presente em todo aquele que nele crê, e que o Evangelho é exatamente a justiça revelada de Deus, e que essa justiça ela vem de fé em fé. E ele vai fazer essa afirmação assegurando que essa certeza dele não é exatamente por aquilo que ele pensa, mas ele diz que isso já estava escrito na própria palavra de Deus. Então ele vai dizer ao final que, olha, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. E ele conclui citando exatamente a palavra de Deus: o justo viverá por fé. Sabe, meus queridos, alguns conceitos, sejam eles morais, sejam eles científicos ou religiosos, por serem difundidos na nossa sociedade, por serem repetidos tantas vezes, eles acabam sendo assimilados muitas vezes por nós como verdadeiros. Muitas coisas, por serem colocadas, e tem um ditado até que diz que uma mentira repetida muitas vezes, ela acaba recebendo ou sendo aceita como uma verdade. E esses conceitos, eles são assimilados como verdadeiros sem uma análise, sem uma comprovação ou sem uma reflexão mais profunda. E aí, nós como cristãos, muitas vezes é possível nos envergonharmos até do Evangelho, até daquilo que nós entendemos como correto e que nós sabemos ser o correto. Então é possível nos envergonharmos até do que é correto, em razão de uma mentira ou de uma inverdade ser colocada e ser posta diante de nós com vários argumentos e de várias formas. E isso, meus queridos, ocorre geralmente quando a maioria tem uma opinião diferente da nossa. E muitas vezes nós somos levados por aquilo que é chamado de efeito de manada. As pessoas vêm com um conceito e todas as pessoas começam a pensar da mesma forma, a ter a mesma ideia, a ter a mesma postura, a defenderem as mesmas coisas, e aí muitas vezes nós nos contraímos e nós nos envergonhamos porque aquilo, ou nós temos dificuldade de entender, dificuldade de nos manifestar, mesmo sendo aquilo contra a palavra de Deus. E hoje, temas como o homossexualismo, o divórcio, sexo fora do casamento, reencarnação, entre outros, tornam-se cada vez mais comuns. E somos muitas vezes pressionados por uma sociedade que tenta fazer nós crermos que isso está correto,
que o mundo mudou, que a sociedade mudou. Infelizmente, até alguns líderes religiosos que deveriam defender, assim como Paulo, falar que não se envergonham do Evangelho, nós vemos pessoas tomando sentido contrário, querendo fazer um novo estudo, uma nova análise, falando que a palavra de Deus tem que se adaptar ao presente século. Enquanto Paulo, e nós vemos aqui, ele traz de uma maneira muito incisiva que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, mas devemos defendê-lo com toda a nossa força, com toda a nossa integridade, com toda a nossa capacidade, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, assumir uma postura diferente da sociedade, da maioria, isso nos joga para o lado da minoria. Então, quando nós defendemos alguns pontos da palavra de Deus, nós somos colocados do lado da minoria e nós somos taxados de várias coisas e de várias formas. E isso, muitas vezes, nos traz dificuldades. Nos traz dificuldade de nós nos posicionarmos assim, de estarmos do lado da minoria. E daí, meus queridos, o risco de sermos tentados a nos envergonhar das posições bíblicas. Porque o arcabouço social, as mídias, os intelectuais e tantas pessoas, infelizmente, trazem de uma forma tão bonita aquilo que a palavra de Deus condena. E aí nós somos tentados, às vezes, a nos envergonhar da posição bíblica. Mesmo nós tendo a convicção de serem elas verdadeiras. E talvez essa vergonha não seja uma vergonha que eu falo, eu não me envergonho, mas eu me calo. Eu não me manifesto, eu não me posiciono. Isso também é uma forma de demonstrar a nossa vergonha. E é nesse sentido que Paulo vem falar lá do envergonhar. Envergonhar não é se sentir tímido. Envergonhar é não ter a ousadia de anunciar. Essas questões, meus amados, são sérias. Essas questões são sutis e são armadilhas que procuram despertar em nós, em nossas vidas, quando a sociedade vem e nos pressiona com os conceitos atuais daquilo que é certo ou errado, que afrontam a palavra de Deus. As questões são sérias, muitas vezes elas chegam de forma sutis e elas são armadilhas que procuram então despertar em nós a inibição. Nós ficamos inibidos, nós ficamos contrariados muitas vezes, mas nós não conseguimos nos expressar. Às vezes nós nos acovardamos e não assumimos a devida postura de cristãos. Nós não temos a coragem de pagar o preço de sermos cristãos. E o desafio então é aprendermos o que fazer para não nos sentirmos envergonhados, para não termos a inibição, para não nos acovardarmos daquilo que a palavra de Deus é. E no dizer de Paulo, de nós não nos envergonharmos do Evangelho. E o autor então vai trazer 3 atitudes de como nós podemos fazer isso, para não sentirmos envergonhados do Evangelho, para não nos acovardarmos, para não nos inibirmos diante daquilo que é posto diante de nós, que afronta a palavra de Deus. A primeira coisa que o autor vai dizer para nós aqui desse estudo é que nós temos que ter, a primeira atitude de nós é de sendo um proclamador ousado. A primeira coisa a fazer, então, é ser um proclamador ousado. E Paulo aqui ele vai dizer o seguinte, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O primeiro passo, meus queridos, é nós sabermos quem realmente somos no reino de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em levantar uma defesa mais forte, mais veemente da palavra de Deus, porque às vezes se sentem inseguros de quem eles são, ou não têm uma compreensão exata daquilo que eles representam e daquilo que eles são no reino de Deus. Algumas pessoas sentem-se inibidas para compartilhar a sua fé, exatamente porque não têm de maneira clara a visão correta de si mesmas, quanto ao que lhes cabe como cristãs. Às vezes é fácil falar, olha, nós somos um reino de sacerdotes, nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, mas isso na vida prática muitas vezes traz algumas dificuldades e algumas pessoas então se sentem inibidas, porque elas não têm essa visão clara, concreta de quem elas são no reino de Deus. Se, meus queridos, eu e você, se nós conseguirmos nos ver
como servos. Se eu e você conseguimos ter a percepção exata de que nós fomos separados, nós fomos tirados do meio do total, nós somos escolhidos por Deus. Todo aquele que é salvo o é. Mas infelizmente muitas pessoas ainda não têm essa compreensão de servidão ao Senhor. E por isso têm dificuldade de estarem fazendo e de estarem anunciando o Evangelho. Se nós então nos virmos como servos, pessoas separadas deste mundo, e separadas deste mundo para Deus, e não somente por Deus, mas separadas deste mundo para Deus. Quando nós tivermos isso, olha, eu sou um servo, e eu sou separado para uso exclusivo do Senhor. Aí nós nos sentiremos muito mais dispostos a cumprir a nossa responsabilidade em comunicar o Evangelho. Então, a primeira coisa a fazer é ter esse conhecimento de quem nós somos no reino de Deus. Somos pessoas separadas. Você é separado, meu amado. Você é um servo de Deus, escolhido e separado para o uso exclusivo, para servir a Deus de maneira exclusiva. A segunda coisa a fazer, meu amado, é termos um conhecimento do conteúdo e da mensagem. Eu e você, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós erramos exatamente por faltar-nos o conhecimento. Paulo vai dizer o seguinte, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Por isso eu e você, nós temos que conhecer a palavra do Senhor, como ela está, o que ela diz, quais são os princípios, quais são os fundamentos, o que de fato é a palavra de Deus. Nós não podemos ficar no achismo, meus amados. Eu e você, nós precisamos ter concretamente o que diz a palavra de Deus. E Paulo vai dizer, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E veja como Paulo conclui isso, como está escrito. Ele diz claramente disso, olha, isso é como está escrito. Então, meus amados, outro motivo pelo qual muitos, infelizmente, se envergonham ou se são intimidados ou não sentem-se capazes de enfrentar aquilo que é posto pelo mundo é exatamente porque na hora de testemunhar falta o conhecimento, falta o argumento necessário. E aqui eu quero fazer um desafio para você. Eu sei que nós estamos no meio de uma pandemia, de um momento difícil, mas eu quero desafiar você a continuar estudando a palavra de Deus, a tirar tempo para meditar na palavra de Deus. Se tiver a oportunidade de ler livros que sejam livros bons, que sejam livros que te instruem, faça. Se você não sabe quais livros ler, entre em contato com o pastor. Ele está no teu grupo de WhatsApp. Fala, pastor, eu gostaria de ler um livro. Que livro o senhor me indica? Eu preciso, pastor, me fortalecer, eu preciso conhecer mais. Eu tenho certeza que ele vai estar te indicando. E nós somos então desafiados a isso, a conhecer a palavra de Deus, participar da escola bíblica, participar da escola dominical, quando ela retornar, estarmos estudando, participar dos cultos, não apenas ir, mas participar para estarmos aprendendo, para não me envergonhar do Evangelho. Mateus capítulo 22, versículo 29, o próprio Senhor Jesus vai dizer que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Vamos nos dar tempo a isso. Se eu e você não queremos nos envergonhar do Evangelho, nós temos que conhecer as Escrituras e conhecermos o poder de Deus. Aliado a isso, meus amados, a esse desconhecimento, existe também a dificuldade, muitas vezes, quando temos o conhecimento, de fazermos uma aplicação prática dos conceitos teológicos à vida diária. Prática bem diferente, infelizmente, do que nós podemos ver nas novelas, nos filmes, nos seriados, naquilo que nos cercam aí, que de modo atraente, de modo tão convincente, às vezes, não diria tão convincente, de uma maneira de tentar ser tão convincente e de uma maneira tão atraente, eles transmitem as doutrinas deles, eles transmitem as práticas deles, eles transmitem aquilo que eles entendem como correto. E são práticas e são doutrinas estranhas à palavra de Deus. Mas eles fazem isso. Eles fazem e eles não têm dificuldade em fazer isso. E nós muitas vezes temos uma dificuldade grande de aplicar as doutrinas, aplicar a teologia prática nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Paulo, portanto, nesse texto aqui, nesses 2 versículos, ele vai trabalhar de 2 conceitos doutrinários básicos para nós. O primeiro que ele vai trazer é exatamente a unidade bíblica.
Ele vai dizer para nós lá, olha como está escrito. Paulo não foge disso. A Bíblia, ela é inteira. A Bíblia, ela é completa, ela é una. E por isso ele vai dizer como está escrito. O Evangelho, meus amados, não é uma doutrina. Não é uma nova doutrina. Não é algo novo. O Senhor Jesus vai dizer, olha, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir as Escrituras. O Evangelho, então, não é uma nova doutrina, mas é o cumprimento da palavra de Deus. O Evangelho não é uma nova doutrina, e sim uma promessa de Deus desde a queda. Desde a queda, o Senhor, nosso Deus, já prometia lá a restauração em Cristo Jesus. Quando o Filho estaria ali esmagando a cabeça da serpente. O Evangelho, então, é o único capaz de dar razão e propósito à existência humana, pois a existência humana ela está ligada e está intrinsecamente relacionada com a palavra de Deus. Porque o Evangelho, meus amados, ele está ligado em toda a história redentiva da humanidade, daqueles que creem. Outra doutrina importante tratada por Paulo aqui é a das duas naturezas de Cristo. Ele vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho vai revelar a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é um Cristo ressurreto, um Cristo que se fez homem, um Cristo que se fez homem, um Deus homem que habitou em nosso meio e que se entregou por nós. Somente um Deus homem poderia assumir plenamente o nosso lugar diante da justiça divina e ao mesmo tempo oferecer um sacrifício totalmente perfeito e eterno, capaz de satisfazer a justiça divina. É por isso que Paulo vai dizer assim que a justiça de Deus está revelada no Evangelho. Um Deus justo executa a justiça demonstrada no Evangelho, onde ele apresenta um Cristo, um Deus que se transforma e que vem e que tem e que habita entre nós, como se revestindo da nossa humanidade, mas sendo sempre o Deus eterno. Em terceiro ponto, o autor vai dizer que o que nós devemos fazer é ter uma atitude ousada. Da mesma forma, meus amados, que a mentira nunca terá mais argumentos do que a verdade, nunca. A mentira pode se espernear de todas as formas, mas ela nunca será mais forte do que a verdade. Assim também o Evangelho sempre será, preste atenção nisso, o Evangelho sempre será suficiente para responder todas as questões da humanidade. Não há nada naquilo que nossa humanidade necessita, que a palavra de Deus, que o Evangelho não tenha resposta. A prática daquilo que está no Evangelho também sempre será a mais saudável. Por mais que doutrinas humanas possam surgir, não há nada mais saudável para qualquer ser humano do que a prática do Evangelho. O Evangelho, portanto, meus amados, não é uma tendência, não é uma filosofia humana, mas o Evangelho é, como o próprio Paulo vai dizer ali, ele é o poder de Deus. O Evangelho é a ação transformadora do Espírito. É através do Evangelho, da pregação das boas novas, que as pessoas vão se converter a Cristo. Por isso o Evangelho é a ação transformadora do Espírito. Esse Evangelho que vai estar libertando-nos da culpa do pecado. É o Evangelho que vai nos apresentar a justificação, que nos liberta da culpa do pecado. É o Evangelho que vai estar nos limpando da poluição. É o Evangelho que vai nos mostrar, então, a santificação. E é o Evangelho que, além dessa transformação, além de estar nos limpando, além de estar nos liberando da culpa, ele vai estar fazendo uma transformação completa, que nos habilitará para habitar para sempre com Deus, que será a nossa glorificação. Então o Evangelho vai trazer a justificação. O Evangelho é que vai nos levar à santificação. E o Evangelho é que vai nos habilitar para a glorificação, quando um dia nós estaremos todos na glória. Por isso, meu amado, não envergonhe do Evangelho. Por mais que a sociedade te oprima, por mais que as mídias sociais possam te oprimir, por mais que o presente século te oprimam, por mais que mesmo que os anjos caídos venham tentar te oprimir, os demônios, Satanás, qualquer um,
Como a palavra de Deus diz, olha, mesmo que seja um anjo que venha falar algo diferente do que está na palavra de Deus, que isso seja anátema. Por isso não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que isso seja verdade na sua vida. Por isso, meu amado, fique com esses 3 princípios que o autor aqui diz para as nossas vidas, para nós não nos envergonharmos, para nós não nos intimidarmos diante desse mundo. Seja um proclamador ousado. Seja um proclamador ousado em todas as situações, em tudo aquilo que você foi colocado diante da sua vida. Para isso, conheça o conteúdo da mensagem. Não pare de estudar. Não desista. Separe tempo na sua vida, na sua agenda diária para estar estudando. E tenha uma atitude ousada. Ouse, meus amados. Ouse para ver a glória de Deus se revelar na tua vida. A palavra de Deus diz que aquilo que ele escondeu dos ricos, dos poderosos, ele reservou para nós, para a minha vida e para a tua vida, para que nós possamos viver ousadamente na presença dele. A palavra de Deus diz que nós não devemos nem nos preocupar com aquilo que nós deveremos dizer quando formos colocados diante dos poderosos ou de qualquer situação, porque o Espírito que habita em nós nos instruiria com isso. Por isso, seja um proclamador ousado, dedique tempo em conhecer a mensagem e tenha uma atitude ousada diante das situações que aparecerem na sua vida. Que Deus te abençoe, meus amados. Que Deus abençoe a igreja do Cristo vivo espalhada sobre a face da terra, para que ela, que é detentora da verdade, da palavra da verdade, não venha se curvar diante do mundo, diante de tudo aquilo que possa se levantar, mas que ela, como diz a palavra, possa triunfar, possa ir e arrombar as portas do inferno, onde todas essas doutrinas, onde tudo aquilo que se levanta quando a palavra está escondido, e retirar de lá todos aqueles que ainda estão encarcerados e que foram escolhidos pelo Senhor para a eternidade. Que Deus te abençoe mais uma vez, abençoe a sua família, que você tenha um domingo abençoado e que à noite, durante o culto, o teu coração esteja voltado ao Senhor para o adorar, para glorificar aquele que é o único digno de receber de nós o louvor, a honra e a glória eternamente. Em Cristo Jesus. Amém.